torcida tricolor, o São Paulo foi jogar contra o Rosário Central na Argentina aí, na estreia da Sul-Americana. O São Paulo que está nessa leva de mata-mata, né? Assim, vários jogos nessa modalidade de mata-mata, né? Quer dizer, o Aguirre assumiu o time somente para enfrentar decisão atrás de decisão, né? E o São Paulo que teve aquela eliminação traumática no Campeonato Paulista e que alguns jogadores, a gente até comentou na live de terça-feira aí, para quem não assistiu aí, está aí na playlist de lives, né? O São Paulo teve tempo, pelo menos teve tempo, a única coisa boa foi isso, São Paulo teve tempo para assimilar os ensinamentos aí da dupla Aguirre-Jardine, né? A gente tem um Aguirre aí que é um técnico muito experiente, que trouxe muita garra para o time de São Paulo. A gente, inclusive, na eliminação que a gente teve no Paulista, foi uma das competições, uma das eliminações das quais o São Paulo mais teve o respeito do adversário, porque jogou com vontade durante toda a partida. O São Paulo fez sua estreia na Sul-Americana depois de ter perdido o jogo da ida para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? O São Paulo ainda vai ter o jogo de volta no dia 19. Então a situação de São Paulo era uma certa pressão e enfrentar um time que é o Rosário Central, que jogava em casa, com o apoio da torcida, um time que é um time grande, um time que é um time tradicional, um time que é um time que tem aí muito apoio em seu estádio. O São Paulo teria, como a imprensa mesmo colocou, uma prova de fogo para ver se tinha assimilado todos esses ensinamentos, toda essa postura que o Aguirre prega, que ele diz ser importante para que uma equipe consiga vencer. E o São Paulo mostrou isso, porque o time começou assim, um pouco acanhado, é verdade, tomou um pouco de pressão no começo do jogo. Quando estava melhor na partida, teve uma expulsão injusta, né? O jogador de São Paulo sobe com os braços abertos, acaba acertando o jogador do Rosário, que também subiu com os braços abertos. A diferença é que um subiu quase assim o dobro, né? Teve muito mais impulsão para subir. A gente sabe que o jogador sobe sempre com os braços abertos. O jogador do Rosário acabou sendo acertado porque subiu menos, ainda que ele estivesse também com os braços abertos, subiu muito menos, subiu na altura do peito, teve um corte. O juiz, que nem parecia que ia dar cartão, viu o sangue e acabou mudando e deu o cartão vermelho direto. Então muita gente caiu matando justamente por ser um jogador que já é bastante, que já tem assim uma coisa assim, que a torcida já está muito impaciente, mas assim, volto a ressaltar, neste caso, o jogador em questão, o Rodrigo Caio, não teve nada que ele pudesse fazer, não foi culpa do jogador, é normal o jogador subir com o braço aberto, não foi imprudência, não foi maldade, não dá pra gente acusar um jogador de ser fair play e ao mesmo tempo de ser maldoso. Na verdade ele subiu com o braço aberto, que é o normal. Condenar ele nessa jogada é como condenar o Josué quando foi expulso na Libertadores. Vocês se lembram daquela Libertadores que ele sobe com os braços abertos e o juiz expulsa ele direto, depois do jogador do Inter quase quebrar o Mineiro na lateral e nem amarelo, né, nem cartão ter sofrido. Então assim, foi uma imprudência, mas fez com que o São Paulo ficasse com um jogador a menos, ali pouco mais no finzinho, né, foi acho que 36 do primeiro tempo, salvo engano, o São Paulo ficou com um a menos, e aí teve aí os 15 minutos do primeiro tempo finais para se defender, e todo o segundo tempo, nos 36 do segundo tempo, teve uma expulsão para o Rosário para equilibrar, mas já era tarde. Mas o que se viu? O São Paulo com um a menos conseguiu jogar de igual para igual com o Rosário, se impôs, não se acovardou, jogou como um time grande, teve vontade, teve postura, teve atitude, coisas que a gente vem falando aqui nos vídeos. Quando perde, e a gente fala isso, olha, eu falo, gente, eu sofro muito quando São Paulo perde. Eu fico muito chateado, eu fico sem dormir, muitas vezes eu fico irritado. No dia do jogo, da eliminação contra o Corinthians, eu dei socos naquela parede ali, que agora tá os quadros, eu dei uns socos, tipo, a Vives até ficou assustada, eu tava realmente assim,
destemperado, mas a proposta do nosso trabalho aqui é fazer um jornalismo alternativo de qualidade, de análise. E esse jornalismo ele tem como intuito analisar o que está acontecendo de bom e o de ruim para que a gente tenha um parâmetro. Então tudo que vocês vão encontrar aqui é uma análise mais racional possível. Então minha vontade às vezes é xingar todo mundo, querer falar, ninguém presta, fora todo mundo, tem que mudar a diretoria, jogador e tudo mais, mas tem alguns momentos que a gente tem que entender o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim, a gente tem que separar. Então, assim, o que a gente percebeu desse momento Aguirre Jardine, Diego Souza, de fato, por aquelas críticas que a gente fez durante a contratação do Raí, uma contratação que desde o começo a gente criticou pelo valor alto, pelo que o jogador vinha desempenhando já no esporte nesses últimos 6 meses, o Aguirre percebeu que Diego Souza não estava no nível que ele precisava. Não é motivo para a gente condenar o jogador. Pode ser que o jogador consiga recuperar a posição, recuperar o futebol, tudo é possível. Ninguém está criticando, mas nesse momento ele não tem condições de estar ali, ou pelo menos não teve condições para essa partida. Outro jogador em baixa, o Cueva, jogador que a gente sempre criticou aqui pela falta de postura, pela falta de atitude, pela falta de comprometimento com o São Paulo. Ficou no banco e posso falar, por mais que seja um dos jogadores mais habilidosos, seja um jogador assim incrível, talentoso, é um jogador que não coloca o pé na bola para disputar a bola, ele tem medo de dividida porque quer jogar a Copa, ele joga no Peru de um jeito, joga no São Paulo do outro, porque ele não respeita o São Paulo. Ele não se reapresentou, ele não liga para o São Paulo. E isso, essas palavras que eu estou dizendo, eu falo com toda a racionalidade possível e as críticas são pelas atitudes do Cueva. O Cueva ficou no banco e posso falar com muita alegria. Não fez falta. Por que ele não fez falta? Porque o São Paulo hoje fez um jogo incrível, né? Estava com 10 e aí a gente pode ressaltar aí alguns jogadores que se destacaram. O Arboleda, um monstro. Na zaga, assim, um monstro, jogou muita bola, assim, despontou como um dos melhores zagueiros que a gente tem, se não o melhor. O cara interceptou, gritou com a galera, teve raça, teve atitude, o Arboleda foi um monstro. Arboleda, o Militão, que muita gente criticava, o Militão não tá bem e tal, o Militão foi muito bem, e o Nenê que eu mesmo não colocava muita fé, e até falei assim, o Nenê tá com idade avançada, jogou muita bola. Aliás, o Nenê até falou que com o Aguirre, ele está jogando na posição que ele quer. Aliás, o Militão, um destaque, né? Ele jogou de zagueiro, né? Em uma linha de 3, em uma linha de 4, e ele jogou pouquíssimo como zagueiro no profissional, porque ele estava na lateral, e depois ele acabou, né, indo para a lateral, né, quando o Regis saiu, e ele foi bem em todas as funções. Ele foi incrível, foi uma coisa assim, foi um show. O Nenê conseguiu segurar a bola, cadenciar o jogo, segurar quando precisou, chamou a bola, sofreu falta, foi assim incrível, teve inteligência, e Arboleda, ele ganhou tudo na zaga. Então esses 3 aí foram destaques absolutos. O Petros, que muita gente vem criticando, o Petros não tá jogando, jogou muito bem, marcou, tomou a bola, ajudou muito o Jusilei, que também foi muito bem. O Lisieiro, jogando na lateral, ele foi fantástico, porque quando ele jogava na lateral, na base, ele era muito mais um armador do que um marcador. Hoje ele precisou ser um marcador, e ele foi um marcador implacável. Então assim, se isso foi uma estreia, caramba, o Lucas Fernandes entrou ligado. Então assim, eu acho que hoje a gente pode falar, o Lucas Fernandes teve algum problema na verticalização, mas assim, entrou muito ligado, foi muito bem. Hoje a gente pode enaltecer todo mundo, né? Assim, não vou falar muito do Rodrigo Caio, que acabou expulso injustamente. Eu sei que muitos torcedores vão falar, isso foi melhor. Gente, nunca é melhor. Melhor seria se o Aguirre falasse, Rodrigo, descansa aí, vamos colocar o Bruno Alves, que está muito bem, e para mim não tem nenhum problema. Arboleda e Bruno Alves foram muito bem contra o Corinthians nos 180 minutos, né? Acabou acontecendo um gol ali, por acaso o Corinthians encontrou um gol, é uma dupla de zaga bem consistente, que nem eu falei aqui, eu só defendo o Rodrigo Caio dos excessos de crítica. Eu não acho que ele seja o titular absoluto, o maior craque. Eu acho ele um zagueiro bom, um bom zagueiro,
que hoje acabou aí tendo a infelicidade de ter uma arbitragem fraca. O cara pitou porque viu sangue, né? O Trellis tomou uma cotovelada contra o Corinthians na área, tinha sangue e ninguém fez nada. O sangue não deveria ser motivo para marcar alguma coisa ou para dar cartão. Assim, a dupla Gui e Jardine tá funcionando muito, eu tô muito satisfeito com essa dupla. E assim, por mais que eu tenha defendido o Dorival, uma coisa fica muito clara do Aguirre, que muitos torcedores criticaram quando chegou. Ele percebeu muito rapidamente os problemas do São Paulo e ele não teve problema de colocar alguns medalhões do banco, como o caso do Diego Souza, que ele nem relacionou, e o Cueva, que ele não fez questão de colocar no jogo. E assim, gente, não quer dizer que ele não consiga recuperar o Cueva, não quer dizer que ele não consiga recuperar o Aguirre. Eu não coloco, quando a gente tem um técnico novo, eu sempre coloco assim os jogadores numa tábula rasa. Cada jogador, às vezes tem um jogador que não rende com um técnico e rende com outro. Então a gente apaga, vai tentar encontrar aí soluções e de repente o técnico acha uma posição para o jogador, acha uma posição para outro. Então tudo eu acho possível, até porque o Aguirre gosta de rodízio. É bom que isso fique claro. Mas foi muito bom ver o Cueva, que sempre menosprezou o São Paulo, ficar no banco e mais do que isso, não fazer falta, porque o que São Paulo jogou hoje, jogou o que podia, jogou a maior parte do tempo com um jogador a menos, mas jogou pra cima, sem medo, com coragem, como time grande. O Neném ainda meteu uma bola na trave e podia até ter conseguido a vitória. O São Paulo teve atitude, teve caráter, teve postura. É isso que a gente quer ver, é isso que fez essa agremiação crescer tanto. Hoje deu orgulho. Aí vão falar assim, mas o São Paulo que eu tô acostumado. Gente, o São Paulo de Telê, na Libertadores, jogava fora de casa, empatava, às vezes perdia um jogo e revertia em casa. E eu não estou comparando a Gui com o Telê, pelo amor, não estou fazendo isso, não tem nada a ver. Eu só estou dizendo que quando a gente vai falar do passado, da Era de Ouro, a gente acha que o São Paulo destruía em todas as ocasiões, e não é assim. O São Paulo está em reconstrução, está longe do seu auge, muito pelo contrário, está num dos seus momentos mais difíceis, mas hoje ele teve lampejos da grandeza, dessa grandeza que faz a gente entender São Paulo, a gente entender o que é esse clube. Volto com a minha campanha, sem estrela. A gente não precisa de estrela, a gente precisa do símbolo. Adidas, se alguém da Adidas estiver assistindo esse vídeo, uma campanha para tirar essas estrelas e deixar só o símbolo. Vamos conquistar coisas novas. São lindos esses títulos. Coloca na gola, coloca na história, tá no nosso coração. Não precisa estar em cima do símbolo. Não tem nada que seja maior que o símbolo. As conquistas do São Paulo não podem ser maior que o símbolo. E eu estou muito, muito contente com o que o São Paulo jogou hoje. São Paulo tem plenas condições de passar no Morumbi. E se jogar o que jogou contra o Rosário, pela Copa do Brasil, que eu tenho uma obsessão pela Copa do Brasil desde 2000, quando a gente foi eliminado pelo Cruzeiro, eu quero ganhar a Copa do Brasil, tem condições de ganhar. São Paulo está se desenhando, devem vir reforços aí, tem muitos rumores, a gente não vai comentar disso agora porque esse é vídeo de jogo, mas eu espero que o Raí consiga reforçar, que o São Paulo encontre aí sua estrutura, mas hoje sim a gente pode dormir tranquilo sabendo que tem uma equipe aguerrida, uma equipe que tem vontade, uma equipe que tem caráter e uma equipe que jogou de igual para igual com um jogador a menos. Hoje o São Paulo foi um time grande contra um time grande que é o Rosário Central, e jogando fora de casa com a torcida. E o Rosário Central com o apoio da torcida, o São Paulo com um jogador a menos, jogando como se estivesse completo. Hoje valeu a pena. Eu estou realmente muito animado. E a Vives deixou ali estrategicamente aqui atrás de mim o boné, né? Então assim, a galera aí, o boné, tem aqui o boné, aqui é o preto, o boné 12, que o 12 foi o número que eu escolhi para a torcida. Essa é a primeira série de bonés que a gente está vendendo. Ele tem o 633, deixa eu ver se eu consigo pegar o boné aqui. Pera aí. Pegar o boné aqui, o Windows deu um apito aqui, então aqui está, né, o boné. Esse boné aqui a gente está vendendo aí, os links estão na descrição do vídeo. Esse vai ser a única que vai ter aqui o 633. Então temos bonés vendendo no Mercado Livre, tem um bananinha aqui. Então quem quiser o boné, basta entrar no Mercado Livre. E quem quiser buscar no Morumbi, eu estarei no Morumbi, eu estou em todos os jogos no Morumbi, encontra a gente lá para comprar o boné. Hoje está valendo a pena. E depois nós vamos ter outros bonés de outros modelos. Enfim, a gente já tem alguns desenhos aí. A gente só vai terminar essa série antes de começar os outros. Mas enfim, hoje foi um jogo do Balaco, hoje foi um jogo muito legal e o São Paulo conseguiu um empate que a gente não vai chamar de vitória, obviamente foi um empate, mas foi um empate
que assim, foi emblemático, um empate que valeu a pena, um empate que dentro das circunstâncias foi muito bom, e a gente vai ver aí como que o São Paulo vai se comportar na volta, provavelmente com Arboleda, com Bruno Alves, como muita gente aí acha que deve ser o time titular. Eu não me preocupo, eu só quero passar de fase, eu só quero ser campeão. É uma coisa que eu sempre falo aqui, eu prefiro errar e ser campeão do que acertar e vir mais uma eliminação. O São Paulo, como eu disse há muito tempo, está no caminho certo. Confio muito nesse trio, Raí, Ricardo Rocha e Lugano. Confio muito neles. Eu não me preocupo com quem está acima, desde que quem esteja acima, seja Alex, seja Pimenta, seja quem for, respeite esses três. Quem tem que cuidar de futebol é quem entende futebol. Então eu estou dando toda a confiança do mundo para Raí, Ricardo Rocha e Lugano, porque sei do caráter dos três, sei que são jogadores que transpiram, respiram e sangram em três cores. Eu acredito nesses três e nós estamos no caminho certo e que tomara que este momento resulte em títulos. Mas a gente tem que entender, o São Paulo tem um caminho longo para títulos. Pode acontecer esse ano, se não acontecer nesse, que aconteça no próximo. Mas a gente tem que perceber as mudanças. E é por isso, gente, que a gente faz as análises mais racionais. Porque assim, a gente não pode simplesmente, quando perde, querer, tem que acabar com tudo, destrói todo mundo e xingar todo mundo. E quando ganha, estamos indo para Tóquio, é mundial, ninguém segura o São Paulo, é soberano. Não dá para ser assim. A gente tem que entender o que funciona e o que não funciona para que o clube tenha aí um caminho a seguir, saber o que está funcionando e o que não está. Mas hoje é alegria, hoje eu estou contente e, enfim, fica um desabafo de alegria, finalmente. Hoje vamos dormir bem, apesar de ser um empate, poderia ser vitória e eu acredito realmente que a gente passe de fase. Então é isso, um abração para todo mundo. Amanhã tem texto do Gabriel Perecini aqui, né? A gente vai compartilhar, então eu peço aí pra galera, compartilhe esse vídeo se possível, curta o vídeo que ajuda a gente, eu não sabia, mas clica no sininho para receber as notificações de live, e a gente sempre tem as lives aí de terça-feira, mas a gente pode ter algumas lives surpresas. E veja assim nossos outros canais, né? O facebook.com/falabandana, o Instagram, que é o @falabandana, que é a Vives, que toca a Vivian Lourenço. Normalmente ela que responde lá, porque eu não entendo muito bem o Instagram. Às vezes eu vou lá, tiro uma foto, falo, Vives, posso colocar? E ela fala, coloca. O Instagram é seu. E o Twitter sempre sou eu, tá? Então Twitter, @falabandana, quem quiser falar comigo, conversar comigo, discutir alguma coisa, me xingar por algum motivo, eu tô lá no Twitter, @falabandana, tá bom? Gente, é isso. Saudações aí pra todo mundo, de todas as torcidas. Mais um abraço especial pra torcida tricolor. Um abração e até o próximo vídeo.